e vamos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nós te adoramos nessa noite. Rendemos glória, Pai, louvores ao teu nome, Pai. Nessa noite, ó Deus, a qual nós iremos falar do manifestar da tua glória. A sua glória se manifesta no meio do teu povo, Pai. Pedimos, ó Deus, uma liberalidade no teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra ela possa entrar nos nossos corações, assim como uma semente em terra fértil, e ela possa, ó Pai, germinar, crescer, brotar, crescer, frutificar em nós e através de nós. Ó Deus, que haja uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, Pai. Ó Deus, para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra. Ó Pai, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, no capítulo 19, verso 1. Meu irmão, hoje você vai precisar ser assim rápido de endereço, nós vamos ler muito a Bíblia. Nem o pessoal do carisma deu glória a Deus. Meu Deus do céu. Que é isso? Cadê os alunos do carisma, gente? Vocês estão perdidos comigo amanhã. Salmos 19, verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meu irmão, a glória de Deus, ela tem que manifestar no meio do povo de Deus. Nós precisamos viver o manifestar de Deus a cada dia. A glória de Deus representa o Senhor se manifestando no meio do seu povo, se revelando ao seu povo. E existem evidências dessa manifestação, sinais, maravilhas, aonde nós podemos contemplar a majestade, a realeza, o poder, a autoridade e a gloriosa presença de Deus. O que muitos às vezes ficam falando que esse pessoal gosta de um culto bagunçado, esse negócio do povo ficar falando embolado, esse negócio de gente caindo. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, ao invés de você ficar olhando e criticar o que está acontecendo, cai de cabeça. Porque muitas das vezes Deus quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você, mas você não consegue ver. A Bíblia, ela diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. O que isso quer dizer? Se você estiver numa cachoeira e estiver longe de uma da queda d'água, você consegue conversar com qualquer pessoa. Se você estiver, por exemplo, nas cachoeiras de Foz do Iguaçu, você não consegue chegar muito perto da queda d'água e você consegue conversar com as pessoas. Mas se você for para uma cachoeira menor e ficar debaixo d'água, da queda d'água, e tentar conversar, você não consegue ouvir a outra pessoa. A voz do Senhor
é como voz de muitas águas. Como que isso vai acontecer? À medida que você se aproxima de Deus, você só consegue ouvir a voz de Deus. As outras vozes, elas ficam mudas, elas se calam perto da voz de Deus, porque a cada vez que você se aproxima dele, a voz dele fica mais nítida. Deus, ele quer se manifestar ao seu povo. Deus, ele quer se revelar ao seu povo. Quando você vai ver Moisés, Deus fala com Moisés assim: Moisés, fala para o povo se santificar, porque daqui a 3 dias eu vou descer e eu quero falar com o povo. Meu irmão, Deus, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e para sempre será. Aquele que de eternidade em eternidade é Deus. Ele vira para Moisés e fala: avisa o povo para se santificar, porque eu quero falar com o povo. Eu quero falar com eles. O que o povo faz? Moisés, fale Deus com você e você conosco. Até quando, meu querido, você vai querer ficar vivendo de intermediário? Precisando que alguém fale com você o que Deus tem para falar com você. Até quando? Hoje eu vou no culto porque, eu estou vendo ali, a pastora Alessandra voltou de férias, ela é uma mulher de Deus, e eu vou falar com ela, e ela vai falar o que Deus tem para falar para mim. Não perde tempo não, querido. Bota o joelho no chão. Abre a palavra, ora, a glória de Deus vai encher a tua casa. Ele vai se manifestar a você. Quem está entendendo? Meu irmão, você vê na Bíblia vários lugares onde a gente pode ver a glória manifesta de Deus. A gente acabou de ler aqui, Salmo 19, verso 1, onde ele fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram. Abacuque capítulo 3, verso 3 e 4. Abacuque capítulo 3, verso 3 e 4. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam de suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. Deus se manifesta na terra. Números capítulo 14, no verso 21. Números 14, 21. Diz assim o texto: porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Acho que você não entendeu isso. Eu acho que você está preocupado com o jogo das 8 horas. Tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Até quando, meu querido, você vai ficar fora disso? Até quando, meu amado, você vai ficar vendo movimentos de avivamento sendo falados pelas redes sociais? Um avivamento ali, um avivamento lá. Olha ali o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo ali, olha o que está acontecendo lá. Chega de falar daqui, de lá, vamos começar a falar daqui. Vamos falar do que Deus vai começar a fazer aqui. Vamos falar da glória de Deus que vai encher a casa aqui. Vamos falar da glória de Deus que vai inundar a tua casa. Vamos falar da glória de Deus que vai inundar o teu trabalho. Vamos falar das coisas que Deus vai fazer em nós. Deus, Ele quer se manifestar ao teu povo. Moisés, santifica o povo, porque daqui a 3 dias eu vou descer para falar com o povo. A glória de Deus se manifesta nos vales.
Ezequiel capítulo 3, verso 22 e 23. Ezequiel capítulo 3, verso 22 e 23. E as mãos do Senhor estavam sobre mim ali. E Ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. A glória de Deus, irmãos, se manifesta nos montes. Êxodo 24, 16 e 17. Êxodo 24, 16 e 17. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Meu irmão, Moisés intercedeu pelo povo, clamou pelo povo. E depois que ele teve a resposta de Deus em favor do povo, ele falou: Deus, me mostra a tua glória. O que muitas das vezes, quando Deus responde o nosso clamor, a gente se dá por satisfeito. Deus me deu a resposta, Deus me atendeu aquilo que eu queria, Deus respondeu as minhas orações, está tudo bem, estou satisfeito. Mas não, Moisés, ele foi além. Moisés, por sua causa, a minha presença vai com vocês. Glória a Deus. Senhor, eu quero mais, me mostra a tua glória. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ter dentro de você uma paixão por Deus imensa. Você precisa ter dentro de você um senso de busca por Deus. Deixa eu te falar algo, amado. Somente buscas extraordinárias conseguem resultados extraordinários. Você precisa mudar o seu senso de busca de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta entre as nações. Salmo 97, 6. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Meu querido, você precisa mudar a sua forma de busca. Você precisa ser mais intenso. Isaías 55, 6. A Bíblia ela vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, tem tempo, tem um prazo. Davi ele vai dizer no Salmo 27, verso 8: quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto eu buscarei, Senhor. Você precisa mudar a sua busca, amado. Você precisa ser mais intenso. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não busca a Deus com intensidade? Há quanto tempo as coisas, as circunstâncias à sua volta têm atrapalhado a sua busca? Há quanto tempo você está limitando buscar a Deus a um momento que você tem ali de devocional rapidamente antes do trabalho? E eu não estou falando que é errado fazer o devocional. Não, você tem que fazer. Mas a sua busca tem que ir além. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, a palavra de Deus diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Entenderam? Deus está dizendo: eu é que sei o que eu penso ao seu respeito.
Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Salmo 139, a Bíblia vai dizer que a quantidade de pensamentos que Deus tem a nosso respeito é igual à soma do grão de areia do mar. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, para trazer paz sobre você. Não é para te fazer mal. Para te dar o fim que você deseja. Quem está entendendo? Quem quer isso? Quem quer isso? Você quer isso, irmão? Então você tem que fazer a segunda parte. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você quer o resultado da primeira parte, você tem que fazer a segunda. Meia dúzia entendeu. O problema, irmão, é que a gente quer os resultados, mas não quer pagar o preço por eles. A gente quer que as coisas aconteçam, mas não quer pagar o preço para fazer. Não quer se esforçar. Eu estou muito ocupado. Tudo bem, irmão. Eu sei que você é muito ocupado. Mas se você não for além, você não vai ter respostas extraordinárias. Se você não for além do limite que você tem hoje, se você não buscar a Deus mais, se você não for além, como que você quer resultados diferentes? Se você continua nas mesmas coisas, os resultados só podem ser iguais. Mas se você quer resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. O texto está dizendo para você invocar a Deus. Orar. Porque se você fizer isso, Ele vai te ouvir. Ele fala para você buscar. Presta atenção nisso, irmão. Me invoca, vem e ora. Eu vou te ouvir. Pegou, irmão? Me busca, que você vai me achar. Mas se for de todo o seu coração. É ação e reação, querido. O problema é que a gente fica esperando resposta. E a gente está mandando pergunta. Só que Deus está esperando de você resposta. E você está mandando pergunta. Vá lá em Atos capítulo 1. Isso não estava aqui não. Eu acho que o problema é esse lado aqui, que veio aqui desse lado. Você está mandando pergunta, querido. E Ele está querendo de você resposta. No verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino? Está aí, irmão. Jesus esperando resposta deles, e eles mandando pergunta. Você está entendendo? O que Jesus responde para eles? Não cabe a você conhecer o tempo ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Traduzindo para um linguajar de hoje, não é da sua conta.
O problema é que nós estamos preocupados com perguntas que não vão fazer sentido e não vão mudar em nada. O que vai mudar a sua vida é uma busca intensa por Deus. É buscar a Deus. E depois de dar a resposta, Jesus fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fiquem em Jerusalém, a promessa do meu Pai vai se cumprir sobre vocês. Ai, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, bate o joelho no chão e vai orar. Não, é agora que você vai restaurar o reino. Deuteronômio 4:29, a Bíblia diz: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Salmo 105, verso 1 e 4. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhes salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor com a sua força, buscai a sua face continuamente. Continuamente. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for olhar, eu ministrei isso no Retiro Legacy. Quem estava no Retiro? Eu ministrei lá sobre Pedro, de pescador a apóstolo. Jesus chamou Pedro para ser pescador de almas. Ele teve toda uma caminhada com Jesus. Fez muita coisa legal. Andou sobre as águas. Olha o Pedrão falando. Andou sobre as águas. Mas também foi chamado de Satanás. Depois Jesus teve que alinhar o coração dele. Pedro, tu me amas. Aí chega Jesus para os discípulos e fala: permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí você sabe, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí você sabe os mistérios todos ali. E a pergunta que eu fiz lá é a mesma pergunta que eu faço para você aqui agora. Qual foi a primeira coisa que Pedro fez depois que Jesus subiu aos céus? Ah, e ele pregou e 3.000 almas se converteram. Não, ele buscou a Deus. Porque a ordem foi: permaneçam para buscar. Só depois de buscar a Deus, eles foram cheios do poder de Deus. E aí ele começou a pregar. Como que Deus vai manifestar a sua glória? É só quando a gente está na unção do peão da casa própria? É só quando a gente está no gira-gira? É só quando a gente cai? Não, irmão. Uma das formas de Deus manifestar a tua glória, que eu acho sim maravilhosa, acho lindo, irmão, são com sinais de salvação. Salvação. A salvação é o manifestar da glória de Deus. Salmo 3, verso 2 e 3. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Salvação, irmão. Salvação. O discurso de Pedro ali em Pentecostes, ele começa a falar: salvai-vos dessa geração perversa. Ele começa a falar das maravilhas, do que Deus fez, do que Jesus fez. Ele começa a anunciar as boas novas. E no primeiro discurso dele, 3.000 almas aceitam a Cristo.
salvação. Deus manifesta a tua glória através da salvação. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, a glória de Deus está se manifestando. Uma outra forma de Deus manifestar a tua glória, ou cutucar, perdão. Falei? Sentiram? Perdão. O perdão é a glória de Deus se manifestando. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí nós temos irmão crente que faz a conta. 70 vezes 7. E anota. Se deixar, até tatua no braço. Porque eu sei que tem uns irmãos abençoados, maravilhosos de Jesus, que consomem os 70 vezes 7 em 1 minuto. Consome assim, o 70 vezes 7 vai de uma vez assim, ó. Mas deixa eu te falar uma coisa. O 70 vezes 7, ele está querendo dizer que não tem limite para você perdoar. Você tem que perdoar. Pastor, mas dói. Eu sei. Se você quiser, algum dia eu posso sentar junto com você e falar um pouco de dor. Posso falar com você um pouco sobre traição. E sentar à mesa. E orar e abençoar. Pastor, mas falaram mal de mim. Se você quiser, eu posso sentar com você um dia. Te mostrar alguns e-mails que eu recebo. Algumas mensagens abençoando a minha vida. E eu tenho que perdoar, irmão. Porque o perdão, ele é libertador. O perdão é Deus se manifestando na sua vida. Entende isso aqui, querido? O perdão é Deus se manifestando na sua vida. Na sua. Então tem que perdoar. 70 vezes 7, mais, irmão. Já que você gosta das contas, vai mais. Eu já escutei uma assim que a Bíblia diz que se alguém bater na sua face, você tem que dar, mas depois disso não fala mais nada. Vai nessa não, viu, irmão? 70 vezes 7, tá? Continua perdoando. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Se você puder abrir e marcar isso aí, não sei se você tem caneta para marcar, marca-texto, sei lá, marca isso na sua Bíblia. E quando estiverdes orando, quem ora aqui? Quem tem vida intensa de oração?
enquanto você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Entendeu? Quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Para que você seja perdoado. A não ser, meu amado de Jesus, que você está ali almejando o cargo de quarta pessoa da Trindade, e é tão santo, tão puro, tão imaculado, que não faz nada contra ninguém. E se você for assim, prazer te conhecer, Deus te abençoe, que você vai igual, foi. Andou com Deus e foi. Como eu acho que você não é assim, querido, quando você estiver orando, se tiver algo contra alguém, se alguém te feriu naquele dia, se alguém te xingou naquele dia, se alguém te machucou naquele dia, perdoa. Para que você seja perdoado. Para que você seja perdoado por Deus. Amém? Quando você vai ver o texto da ceia, ele fala, se você tem alguma coisa contra alguém, deixa ali, se conserta com teu irmão. Você está entendendo? Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, irmão. Glória a Deus. Está todo mundo analisando assim, ó, o que eu fiquei, eu tenho contra quem aqui, peraí, deixa eu ver se o irmão está aqui. Se o irmão estiver aqui vai ser fácil, se não tiver eu tenho um problema. Vou ligar para ele na hora da ceia. Colossenses capítulo 3, no verso 13. Olha que lindo isso aqui, irmão. Isso é maravilhoso. Suportai-vos uns aos outros. Eita glória! Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha que lindo. Assim como o Senhor perdoou você, assim como você recebeu o perdão dos seus pecados, você deve perdoar. Quem está entendendo? Está doendo? Amém. A glória de Deus. Deus manifesta a sua glória, trazendo sinais de respostas às orações. Quando você vai olhar 1 Reis, capítulo 18, quando o profeta toma as 12 pedras, representando as 12 tribos, monta um altar, edifica um altar, faz uma vala em volta, e aí ele pega lenha, coloca sobre o altar, coloca o sacrifício em cima do altar, encharca tudo de água, e ele ora a Deus. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo as Tuas palavras fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Deus responde oração, irmão.
As respostas de oração é o manifestar da glória de Deus. Deus quer responder a tua oração, querido. Mas você precisa buscar a Deus. Deus manifesta a sua glória trazendo sinais de milagres. Milagre, irmão. A Bíblia vai falar em Atos 19, do 11 ao 12, que os aventais de Paulo curavam as pessoas. As pessoas eram libertas. É a glória de Deus se manifestando. Através de sinais, milagres. Deus manifesta a sua glória trazendo sobre a igreja avivamento. Atos capítulo 10, quando Pedro vai para a casa de Cornélio, a casa de gentios, ele chega lá, ele prega a palavra. Meu irmão, é tão forte que o texto fala que ele ainda estava pregando e todos foram cheios do Espírito Santo. Pô, ninguém entendeu. Ele estava pregando ainda. E o povo foi cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra sendo anunciada. Deus quer manifestar avivamento no meio do seu povo. Eu volto a falar do retiro. As ministrações que tiveram no retiro estavam programadas para ser, acho que de 1h30, não é isso? Cada uma tinha 4, 5, 6 horas de ministração. Eu lembro de um momento, acho que foi, não sei qual dia que foi. Eu não fiquei no sítio. Eu voltava para casa e depois ia para o sítio novo. Que a gente estava esperando para fazer alguma coisa, eu estava esperando a última ministração acabar. Era 1h da manhã e nada. Era para ter acabado às 10. Ou às 11, não sei. Era 1h da manhã e nada. Quem estava fazendo louvor na hora, acho que era o Medina. Cadê o Medina? Era o Medina, estava cantando. E eu do lado de fora do salão, esperando. Aí eu escutei a voz dele abaixando. O violão diminuindo, e pensei comigo, está acabando. Vamos conseguir fazer o que nós temos que fazer. E aí o Medina parou de cantar. Eu falei, deve ter encerrado. Glória a Deus. E aí a Patrícia começa a cantar. Eu entrei no carro e fui embora. Depois eu tive notícias que eles pararam às 4 da manhã. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você buscar a Deus, Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Ah, mas eu não acredito nesse negócio de cair no Espírito. Oh, querido, você não acredita até o dia que Deus te pega. Até o dia que Deus te pegar assim, você não vai acreditar. Mas no dia que Jesus te pegar, de jeito, aí você vai falar assim, acabou minha teologia. Posso rasgar meu estudo teológico, porque... Nós precisamos, irmão, ser uma igreja intencional na busca de Deus. Essa busca, querido, ela tem que começar na sua casa. Deus só vai fazer na igreja o que Ele estiver fazendo primeiro na sua casa. Só vai se manifestar na igreja o que Ele estiver manifestando na sua casa. Se você é um buscador crônico de Deus em casa, o pessoal do louvor pode subir aqui no altar e cantar homenzinho torto. Que você vai cair no poder de Deus.
Porque não se trata da canção que está sendo cantada, se trata do tanto que você está disponível para que Deus se manifeste em você. Eu não gosto desse louvor. Se você não gosta desse louvor, ame o Deus a quem o louvor está sendo cantado. Ame a Ele. Nós precisamos, meu irmão, a gente precisa urgentemente. Eu não estou falando que nós temos que ser a igreja do avivamento. Nós temos que ser a igreja que vive o avivamento. Imagine, irmão, nós tivemos uma experiência dessa, que foi tão lindo. Foi na conferência do Espírito Santo, no meio da pandemia. Onde nós fizemos a conferência online. Todo mundo em casa assistindo. E foi desafiador para a gente. Quando eu fui ministrar, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: põe seu celular no púlpito e abre na transmissão do culto. E eu falei, tudo bem. Para quê? Eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Quem participou disso deve ter visto nos comentários. Eu estava pregando. E os comentários começaram. O que está acontecendo? Acontecendo alguma coisa na minha casa. Deus está aqui. Não consigo ficar de pé. Eu estou sendo curado. Eu estou isso, eu estou aquilo. Começou a acontecer dentro das casas. Em vez de eu ter uma conferência do Espírito Santo num local, eu tive em vários lugares em Porto Alegre. Porque Deus pegou o povo dentro de casa. Você está entendendo, irmão? Isso pode acontecer hoje, agora, dentro da sua casa. Você vai voltar para a sua casa daqui a pouco. Na hora que você chegar lá, você abrir a porta, a glória de Deus ser tão forte lá dentro, que você não vai conseguir ficar de pé. Só que você tem que estar disposto para isso. Você tem que querer isso, irmão. Busca intensa traz resultados extraordinários. Deus vai se manifestar. Fica de pé no seu lugar. Fecha seus olhos. Quando o pessoal do louvor sobe,